Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. No coração da Itália medieval, entre colinas banhadas pelo sol e pequenas vilas de pedra que pareciam tocar o céu, nasceu um homem cujo coração seria moldado pelo amor mais puro e desinteressado. Um homem que aprendeu a ouvir o sussurro de Deus em cada brisa, em cada pássaro, em cada flor silvestre que brotava nos campos. Este homem se chamava Francisco, nascido na cidade de Assis, no ano de 1181 ou 1182, filho de um mercador próspero, Pietro di Bernardone, e de uma mulher de profunda fé, Pica Bourlemont, cuja espiritualidade silenciosa e constante influenciaria para sempre a alma do filho. Desde o início, a vida de Francisco parece ter sido tocada por uma graça invisível, uma luz que o guiaria para caminhos de pobreza, humildade e compaixão universal. A época em que Francisco nasceu era marcada por contrastes profundos. A Europa atravessava um período de intensas transformações. As cidades medievais cresciam, o comércio florescia, mas ao mesmo tempo, desigualdades gritantes e guerras regionais assombravam a vida das pessoas. Na Itália, pequenas repúblicas e cidades-estados competiam entre si por poder e riqueza. Assis, sua cidade natal, era uma comunidade viva, rica em tradições e costumes, mas também marcada por tensões sociais. Em meio a essa atmosfera de busca por prestígio, fortuna e reconhecimento, a vida espiritual muitas vezes se via ofuscada pelo apelo das riquezas e do orgulho humano. Francisco cresceu neste contexto, rodeado pelos sons e cheiros de uma cidade em efervescência. Seu pai, homem de negócios, sonhava em ver o filho seguir os passos da prosperidade, tornar-se um mercador bem-sucedido, respeitado entre os cidadãos e integrado nas negociações que marcavam a vida da cidade. Já sua mãe, de origem nobre, transmitia uma fé silenciosa, mas firme, que plantava no coração de Francisco a semente de um amor que ultrapassava o material, que olhava para além do que os olhos humanos podem ver. Assim, desde muito jovem, ele vivenciou o choque entre dois mundos, o da riqueza e do status social, e o da entrega humilde e silenciosa à vontade de Deus. Na juventude, Francisco revelou-se um jovem alegre, cheio de vida, amante de festas e companhias. Sua energia contagiante atraía amigos, e sua habilidade com palavras e gestos o tornava popular entre os jovens de Assis. Ele não era apenas um filho de mercador, mas também um espírito inquieto, ansioso por aventuras e por experiências que desvendassem o sentido profundo da vida. Participava de festas, jogava com seus amigos, como era costume entre os jovens de sua condição. Sonhava com glórias heroicas, talvez imaginando-se um cavaleiro, um conquistador, alguém que deixaria seu nome gravado na história. No entanto, mesmo em meio a essa aparente leveza e entusiasmo, já existiam sinais de que o coração de Francisco buscava algo além. Em suas brincadeiras, em suas leituras, nas conversas com amigos, havia uma sensibilidade especial diante da dor e do sofrimento alheio. Ele se detinha diante de um animal ferido, ajudava os pobres discretamente, e em seus momentos de silêncio parecia ouvir um chamado que ainda não conseguia compreender plenamente. A vida o convidava a olhar para além do imediatismo, a perceber a fragilidade da existência humana e a encontrar beleza naquilo que os homens muitas vezes desprezam. A história conta que Francisco foi capturado durante uma das pequenas guerras entre Assis e cidades vizinhas. Durante esse período de cativeiro, sofreu doenças e dificuldades físicas. Essas experiências, que para muitos seriam apenas tragédias, tornaram-se para ele oportunidades de crescimento espiritual. Foi nesse período de sofrimento que o jovem começou a contemplar a efemeridade da vida, a fragilidade do corpo e a necessidade de algo mais profundo que as riquezas e glórias mundanas não poderiam oferecer. Ali, na solidão de sua cela, ele começou a ouvir a voz de Deus, ainda que de maneira sutil, ensinando-lhe que a verdadeira grandeza não se mede em ouro ou títulos, mas em humildade, serviço e amor incondicional. Ao retornar para Assis, Francisco passou por um processo interior de intensa reflexão. Observava os pobres, os doentes e os marginalizados com um olhar diferente, percebendo que sua alegria de juventude, por mais genuína que fosse, ainda não preenchia seu coração.
Algo maior o chamava. Ele começou a questionar os valores que a sociedade de sua época impunha: riqueza, status, ambição. Sentia uma necessidade crescente de desprender-se de tudo aquilo que o prendia ao mundo e de entregar-se totalmente à vontade de Deus. Sua vida começou a mudar lentamente, de maneira quase imperceptível, mas de uma profundidade que transformaria para sempre o seu destino e o destino daqueles que viriam a conhecê-lo. Foi nesse contexto histórico e espiritual que se inicia o verdadeiro chamado de Francisco. Um chamado que não era apenas para si mesmo, mas para toda a humanidade, convidando cada coração a reencontrar a simplicidade da fé, a alegria de servir sem esperar recompensa e a beleza de ver Deus em todas as criaturas. Francisco estava prestes a abandonar a busca pelo reconhecimento humano e a abraçar uma vida de pobreza voluntária, de oração constante e de amor que transcende fronteiras. Ele aprenderia a ouvir a voz de Deus nas coisas mais simples, no cantar dos pássaros, no soprar do vento, no sorriso de uma criança. Cada detalhe do mundo natural se tornaria para ele uma revelação da grandeza de Deus. Essa abertura para o divino, a sensibilidade diante do sofrimento humano e a capacidade de admirar a criação eram apenas os primeiros sinais de um homem chamado a uma missão que ultrapassaria gerações. Francisco, o filho de mercador, o jovem popular, estava prestes a se tornar Francisco, o santo, o humilde servo de Deus, cuja vida e legado inspirariam milhões a caminhar com fé, esperança e amor. A sua história não seria apenas um relato histórico, mas uma lição viva de que a verdadeira riqueza da alma se encontra no desapego, na simplicidade e no amor que se doa sem esperar retorno. Neste momento, ao olharmos para Assis do século XII, podemos perceber que o mundo exterior, repleto de ambição e inquietação, apenas refletia os desafios internos que cada ser humano enfrenta. Francisco nos mostra que, mesmo em meio às pressões do mundo e às tentações do ego, é possível ouvir o chamado de Deus e responder com coragem, humildade e fé. Ele nos convida a contemplar nossa própria vida, a reconhecer nossas distrações e a buscar a simplicidade que conduz à paz interior, à compaixão e à verdadeira alegria espiritual. As colinas de Assis, testemunhas silenciosas da infância e juventude de Francisco, guardam em sua memória a risada de um jovem que aprendeu a caminhar com Deus. Cada pedra, cada árvore, cada riacho parece sussurrar a promessa de que a vida pode ser transformada pela fé, e que o coração humano, mesmo em sua fragilidade, pode se tornar um templo vivo do amor divino. A história de São Francisco é, acima de tudo, um convite a contemplar o mistério de Deus em todas as coisas e a permitir que a graça transforme cada gesto, cada pensamento e cada decisão. Palavras como humildade, serviço, compaixão e simplicidade começam a ganhar vida em sua história. Elas não são apenas conceitos abstratos, mas realidades que Francisco viverá com intensidade, mostrando que a verdadeira grandeza se encontra na entrega completa e na abertura do coração à vontade de Deus. Sua jornada, embora iniciada na riqueza e nas distrações da juventude, logo se tornará um caminho de luz que ilumina o espírito humano e revela a presença de Deus em cada momento da vida. A vida de Francisco, mesmo em seus primeiros anos, já carregava os sinais de um destino singular. Filhos de pais de mundos diferentes, seu pai, Pietro, imerso no comércio e na busca por reconhecimento social. Sua mãe, Pica, de temperamento sereno e fé silenciosa, Francisco cresceu entre o contraste do material e do espiritual. Era uma criança que apreciava a beleza das coisas simples e sentia uma compaixão natural pelos pequenos, pelos esquecidos e pelos aflitos. Enquanto outros meninos corriam atrás de brincadeiras, ele parava para observar um pássaro pousando suavemente sobre uma árvore ou para ajudar discretamente um animal ferido que ninguém mais notava. Esse olhar atento e sensível indicava, ainda que de forma incipiente, a presença de um coração voltado para Deus. Durante sua adolescência, Francisco se deixou levar pelo entusiasmo da juventude. Participava das festas da cidade, das celebrações e das corridas com amigos. Era um jovem alegre, espontâneo e, de certa forma, vaidoso, como é natural nessa fase da vida. Contudo, mesmo em meio a essa energia juvenil, havia momentos de introspecção.
Ele percebia que a alegria que sentia nas festas e nas conquistas humanas não preenchia completamente seu coração. Uma inquietação silenciosa o acompanhava, como se uma voz invisível chamasse por algo maior, algo que não podia ser comprado ou conquistado com esforço humano. O espírito aventureiro de Francisco levou-o, ainda jovem, a participar das expedições militares que marcavam as pequenas guerras entre cidades vizinhas. Foi capturado durante um desses conflitos e passou um período de doença e confinamento. Esse tempo de sofrimento, embora doloroso, tornou-se um ponto de virada em sua vida. No silêncio da prisão e na fraqueza do corpo, ele começou a refletir sobre a efemeridade da vida, sobre o valor das riquezas e do reconhecimento humano e sobre a importância de uma entrega verdadeira a Deus. A dor física, ao invés de quebrá-lo, despertou nele uma força interior e uma capacidade de contemplar a transcendência do divino, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O retorno a Assis marcou o início de uma transformação profunda. Francisco passou a observar com mais atenção os pobres e marginalizados da cidade, não com pena superficial, mas com um coração que começava a compreender o amor de Deus manifestado na solidariedade e na compaixão. Ele começou a perceber que a riqueza e o prestígio que seu pai tanto valorizava não eram capazes de preencher o vazio interior que sentia. O verdadeiro tesouro, descobriu Francisco, não se encontra no ouro ou na fama, mas na humildade, no serviço e na entrega sincera à vontade divina. O momento culminante desse despertar espiritual ocorreu quando Francisco, ainda jovem, ouviu de Deus um chamado direto e inconfundível. Reza a tradição cristã que ele teve uma experiência profunda diante da igreja de São Damião. Ao entrar no pequeno templo, contemplou o crucifixo de Cristo e ouviu, de maneira clara e poderosa, a palavra: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Francisco compreendeu que Deus não o chamava apenas para restaurar paredes físicas, mas para reconstruir, com sua vida e ações, a fé e o amor no mundo, restaurando corações feridos e revelando a presença de Deus na simplicidade e na humildade. A partir desse momento, Francisco começou a viver de forma radical. Ele se despojou gradualmente de suas posses, devolvendo ao pai tudo o que lhe havia sido dado e rompendo com as expectativas familiares e sociais que pesavam sobre ele. Essa escolha não foi fácil, provocou estranhamento, críticas e até conflitos familiares. Mas Francisco, movido por uma fé profunda e por um amor que não dependia de reconhecimento humano, permaneceu firme. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade se encontra na entrega total a Deus e na renúncia ao que prende o coração ao mundo. Francisco não buscava glória nem poder. Seu objetivo era servir. Ele começou a viver entre os pobres, ajudando os doentes, alimentando os famintos, confortando os aflitos e cuidando da criação com uma reverência que poucos compreendiam. Sua vida tornou-se uma prece contínua, um diálogo constante com Deus, e uma manifestação viva do amor que Cristo ensinou. Ele se tornava, aos poucos, um exemplo de humildade e simplicidade, mostrando que a verdadeira grandeza está em amar sem medida, servir sem esperar recompensa e encontrar Deus nas pequenas coisas do cotidiano. A jornada espiritual de Francisco também o levou a aprofundar sua contemplação da natureza. Para ele, cada criatura era um reflexo da glória divina. O vento, a água, os pássaros, os animais, as flores, o sol e a lua eram irmãos e irmãs, partes de uma mesma família criada por Deus. Essa visão ampliou seu coração, ensinando-o a amar toda a criação e a reconhecer em cada ser vivo um sinal da presença do Criador. Essa espiritualidade integrava a simplicidade, a compaixão e a contemplação, tornando Francisco não apenas um servo de Deus, mas um mestre da vida espiritual, cuja mensagem ecoaria por séculos. O chamado de Deus, portanto, não foi apenas uma vocação para um homem, mas um convite para toda a humanidade. Viver com pureza de coração, servir sem esperar nada em troca, reconhecer a divindade em cada pessoa e criatura, e cultivar uma fé que transcende as preocupações mundanas. A trajetória de Francisco nesse período da vida revela que, mesmo no meio das distrações, dos erros e das fragilidades humanas, é possível ouvir a voz de Deus e responder com coragem e amor. Assim, o jovem Francisco,
que já havia conhecido a alegria das festas, a vaidade das ambições e a dor da doença e do cativeiro, agora se preparava para abraçar uma missão que transformaria não apenas a sua vida, mas a história da Igreja e de todos aqueles que buscassem seguir seus passos. Sua entrega completa a Deus, sua compaixão pelos pobres e marginalizados, e sua reverência pela criação indicavam que um homem simples poderia ser portador de uma mensagem universal de fé, esperança e amor. Após abraçar plenamente o chamado divino, Francisco começou a trilhar um caminho que mudaria para sempre não apenas a sua vida, mas a de todos que se aproximassem dele. Sua entrega total a Deus manifestava-se em ações concretas, em gestos simples, mas de enorme significado. Ele abandonou a segurança da riqueza, vestiu-se de simplicidade e passou a caminhar descalço pelas ruas de Assis, carregando apenas o essencial. Cada passo era uma oração, cada gesto de cuidado com os pobres e doentes era uma oferenda silenciosa ao Senhor. Francisco via o mundo de maneira diferente de seus contemporâneos. Para ele, todas as criaturas, sejam homens, mulheres, crianças, animais ou elementos da natureza, eram irmãos e irmãs, obras amadas de Deus, merecedoras de respeito e compaixão. Essa visão revolucionária para sua época não passou despercebida. As pessoas começavam a observar um jovem que não buscava glória, que não se apegava a riquezas ou títulos, mas que irradiava alegria e paz por onde passava. Muitos foram tocados por sua presença, e aos poucos começaram a segui-lo, atraídos pela autenticidade de sua fé e pela força silenciosa de seu amor. A missão de Francisco não se limitava à caridade. Ele desejava reconstruir, espiritualmente, a comunidade em que vivia, restaurando corações e aproximando pessoas de Deus. Inspirado pelas palavras do Evangelho, pregava sobre a humildade, a simplicidade e a paz, convidando todos a viverem com menos egoísmo e mais compaixão. Seus ensinamentos não eram apenas teóricos, eram vividos. Ele dividia o pouco que possuía com os pobres, cuidava de doentes e marginalizados, e dedicava tempo para escutar aqueles que se sentiam invisíveis ou esquecidos pela sociedade. Cada ação era uma manifestação concreta da fé que brotava em seu coração, e cada palavra que proferia refletia uma profunda experiência de oração e comunhão com Deus. Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, conhecida como os franciscanos, para viver em fraternidade e pobreza, seguindo o exemplo de Cristo. Essa comunidade se tornou um testemunho vivo do Evangelho, mostrando que a verdadeira riqueza não se encontra no acúmulo de bens, mas na entrega sincera, na solidariedade e no amor ao próximo. Os irmãos franciscanos seguiam um estilo de vida austero, compartilhando tudo, trabalhando e rezando juntos, dedicando-se a servir os necessitados e a espalhar a mensagem de paz e compaixão que Francisco pregava com sua vida. A presença de Francisco irradiava milagres e sinais da graça de Deus. Entre os mais conhecidos está o milagre dos pássaros, que, segundo relatos preservados pela tradição cristã, se reuniam ao seu redor enquanto pregava, ouvindo suas palavras com atenção e silêncio reverente. Esse episódio não apenas encantava aqueles que o viam, mas também simbolizava a harmonia que Francisco buscava entre todos os seres, a reconciliação da humanidade com a natureza e o reconhecimento da criação como reflexo do amor divino. Os milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de uma vida profundamente conectada com Deus, um testemunho vivo de que a fé sincera transforma o mundo ao redor. Outro milagre marcante ocorreu durante a construção da Igreja de São Damião. Francisco, sem recursos e enfrentando desconfiança, confiou plenamente em Deus, e milagrosamente os materiais necessários foram providenciados e a obra concluída. Momentos como esse reforçavam não apenas sua própria fé, mas também a daqueles que o acompanhavam, ensinando que a providência divina age na vida de quem se entrega com humildade e confiança. Cada milagre se tornava, portanto, uma lição de esperança, mostrando que o impossível aos olhos humanos é possível quando se caminha guiado pelo amor de Deus. Francisco também se dedicava intensamente à reconciliação de inimigos e à promoção da paz. Em um período marcado por guerras e disputas entre cidades, ele se aproximava de adversários, incentivando a compreensão, o diálogo e a compaixão.
Sua coragem e serenidade impressionavam até mesmo aqueles que resistiam à sua mensagem, e muitos eram tocados pela pureza de seu coração e pela sinceridade de suas intenções. Ele acreditava que a verdadeira paz começa no interior de cada ser humano e se irradia para a comunidade e o mundo, e vivia essa verdade em cada palavra e ação. Além das pessoas, Francisco dedicava-se com especial carinho aos animais e à natureza. Reza a tradição que ele falava com os lobos, acalmava pássaros assustados e protegia criaturas indefesas. Para ele, todos eram irmãos e irmãs, filhos do mesmo Criador, merecedores de cuidado e respeito. Essa visão não apenas encantava, mas também ensinava uma espiritualidade profunda, baseada na percepção da presença de Deus em cada ser vivo, no reconhecimento de que o amor divino se manifesta na harmonia entre todos os elementos da criação. A vida de Francisco, marcada por simplicidade, oração e obras de caridade, tornou-se um farol para os que buscavam Deus. Sua fé não era uma prática distante, mas uma experiência viva, palpável, que tocava todos os que encontrava. Cada ato de compaixão, cada gesto de cuidado, cada palavra de amor e paciência se transformava em um testemunho silencioso da presença divina no mundo. Ele ensinava que santidade não é feita de grandes feitos grandiosos, mas de pequenas ações diárias, realizadas com amor e dedicação. Mesmo diante de desafios e incompreensões, Francisco manteve-se firme em sua missão. Ele enfrentou críticas, resistências e dificuldades materiais, mas nunca vacilou em seu compromisso de servir a Deus e à humanidade. Sua coragem espiritual, aliada à profunda humildade, transformava obstáculos em oportunidade de crescimento e aprendizagem. Ele mostrava que a fé verdadeira não é um refúgio para momentos de conforto, mas uma força que sustenta nos momentos de provação, permitindo que cada gesto de amor e serviço se torne uma ponte entre o humano e o divino. Através de sua missão, Francisco revelou que a vida espiritual é inseparável da ação concreta. Amar a Deus é amar o próximo, cuidar da criação, promover a paz, consolar os aflitos e compartilhar com generosidade tudo o que se tem. Seus milagres, embora notáveis, eram apenas reflexos dessa vida de entrega total. E sua mensagem ressoa até hoje, inspirando homens e mulheres a buscar uma fé viva, sincera e transformadora, capaz de iluminar o coração e transformar o mundo ao redor. A vida de São Francisco, apesar da alegria e da serenidade que irradiava, também foi marcada por sofrimentos e provações profundas. Sua entrega total a Deus implicava abrir mão de todo conforto, enfrentar doenças, intempéries, rejeição e incompreensão. Cada passo dado em humildade, cada ato de amor aos pobres e doentes, carregava consigo o peso de uma renúncia radical ao mundo. Francisco escolheu voluntariamente viver entre aqueles que sofriam, abraçando a pobreza, o desprezo e até mesmo o sofrimento físico como caminhos para a verdadeira união com Cristo. Com o passar dos anos, as dificuldades físicas começaram a se manifestar de maneira intensa. Ele padecia de feridas nos pés, resultado de caminhadas incessantes, de penitências voluntárias e da vida despojada. Sua saúde frágil e seus jejuns prolongados não eram apenas sinais de sofrimento, mas expressões de uma espiritualidade que buscava a imitação de Cristo na sua humildade e na entrega total à vontade do Pai. Mesmo diante da dor, Francisco mantinha uma serenidade extraordinária, olhando para o sofrimento não como castigo, mas como meio de purificação do espírito e de fortalecimento da fé. Em seus últimos anos, Francisco sofreu ainda mais com a perda de forças físicas. Sua visão começou a falhar, o corpo se tornou frágil, e ele enfrentou enfermidades que o limitavam cada vez mais. No entanto, sua mente e seu coração permaneciam fortes, repletos de amor, gratidão e alegria pelo dom da vida e pelo privilégio de servir a Deus e aos irmãos. Ele se dedicava à oração contínua, à contemplação da natureza e à orientação dos seus irmãos na fé, transmitindo uma mensagem de esperança e confiança mesmo quando o corpo se enfraquecia. Cada palavra de Francisco, cada gesto, era um convite à fé viva, à entrega total e à confiança na providência divina. Durante os últimos anos, ele recebeu o sinal místico mais extraordinário de sua vida, os estigmas. Reza a tradição que,
Em 1224, enquanto meditava e rezava profundamente no Monte Alverne, Francisco recebeu em seu próprio corpo as chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e no lado. Essas marcas não eram apenas sinais visíveis do amor divino, mas também símbolos da união íntima e perfeita com o Salvador. Francisco aceitava essas dores com alegria silenciosa, reconhecendo nelas uma oportunidade de participação no sofrimento de Cristo e de testemunho do amor que se doa sem medida. A Igreja vê neste acontecimento a confirmação da santidade de sua vida e do amor absoluto que ele cultivava por Deus e pela humanidade. À medida que a morte se aproximava, Francisco buscou viver seus últimos dias em profunda paz e contemplação. Reunia-se com seus irmãos franciscanos, compartilhava palavras de encorajamento, ensinava sobre humildade, oração, caridade e amor à criação. Cada gesto seu era uma lição de fé. Sorria diante das dificuldades, consolava os aflitos e permanecia sereno mesmo diante das dores físicas que aumentavam. Sua vida, inteira dedicada a Deus e ao serviço dos outros, refletia a promessa de que aqueles que se entregam plenamente ao Senhor encontram a verdadeira paz, que transcende o sofrimento e ilumina a eternidade. Em 3 de outubro de 1226, Francisco entregou sua alma a Deus. Segundo relatos da tradição cristã, ele morreu com o rosto iluminado por serenidade e alegria, rodeado por irmãos que testemunharam sua vida de entrega total. Sua morte não foi um fim triste, mas uma passagem gloriosa para a vida eterna. Francisco, que havia abraçado a pobreza, a humildade e a compaixão em sua vida, agora se encontrava plenamente na presença do Criador. Sua partida deixou uma saudade profunda, mas também uma esperança duradoura, pois aqueles que viveram com ele compreenderam que a fé sincera e a vida dedicada ao serviço do próximo jamais se perdem. O corpo de Francisco foi venerado imediatamente por milhares de pessoas que o conheceram e pelos muitos que ouviram falar de sua vida extraordinária. Milagres começaram a ser relatados em torno de sua tumba, reforçando a convicção de que aquele homem simples, que caminhara descalço pelas ruas de Assis e cuidara dos mais necessitados, havia alcançado a santidade de maneira inconfundível. Sua vida não era apenas história. Era uma presença viva que continuava a tocar corações, inspirar fé e despertar esperança em todos que buscavam Deus. O processo de canonização começou rapidamente após sua morte, refletindo o reconhecimento universal de sua santidade. O Papa Gregório IX, com profundo discernimento e conhecimento dos testemunhos daqueles que o acompanharam, canonizou Francisco em 16 de julho de 1228, apenas 2 anos após sua morte. Esta canonização não apenas oficializou a santidade de Francisco perante a Igreja Católica, mas também perpetuou sua mensagem de amor, humildade, simplicidade e entrega total a Deus. O exemplo de Francisco tornou-se um guia seguro para aqueles que desejam viver uma vida de fé genuína, marcada pela compaixão, pela oração e pelo cuidado com toda a criação. Mesmo após sua canonização, o espírito de Francisco continuou a inspirar gerações. Sua vida mostrou que a santidade não é fruto de privilégios ou posses, mas de coragem, fé e amor incondicional. Ele ensinou que a verdadeira grandeza está em servir, em amar, em oferecer-se a Deus e aos irmãos, e que cada ação, por mais simples que seja, pode tornar-se um sinal da presença divina no mundo. Francisco permanece até hoje como modelo de humildade, exemplo de serviço e testemunho vivo de que a vida dedicada ao amor e à fé transforma corações e comunidades. Sua morte e canonização não encerram sua história. Elas apenas consolidam o legado de um homem que compreendeu que a vida é um dom a ser entregue, que a dor e a alegria podem caminhar juntas, e que a presença de Deus se revela nos corações simples e generosos. Francisco nos lembra que, mesmo diante do sofrimento e da fragilidade humana, a fé verdadeira nos conduz à plenitude do amor divino, que transcende o tempo e permanece eternamente. Séculos se passaram desde que São Francisco de Assis caminhou descalço pelas colinas de Assis, mas sua vida continua a irradiar luz e esperança. Seu legado não se limita às pedras das igrejas que ajudou a reconstruir, nem apenas aos textos que narram seus milagres. Ele vive nas ações de todos que buscam simplicidade, humildade, compaixão e amor sem medida.
Francisco nos ensinou que a santidade não é uma meta distante, reservada a poucos, mas um caminho acessível a todos que desejam amar com sinceridade, servir com generosidade e confiar plenamente na providência de Deus. Em um mundo muitas vezes marcado por pressa, ambição e distração, a mensagem de Francisco permanece como um farol. Ele nos lembra que a vida espiritual não se mede em grandes feitos ou riquezas acumuladas, mas na qualidade de nosso amor e na profundidade de nossa fé. Cada gesto de cuidado, cada palavra de conforto, cada ato de solidariedade é uma oportunidade de tornar visível a presença de Deus. Francisco transformou o ordinário em extraordinário, mostrando que os gestos mais simples, quando realizados com amor, têm o poder de tocar corações, restaurar almas e aproximar o humano do divino. Os franciscanos, seus irmãos e continuadores, continuam a viver seu espírito de pobreza e serviço pelo mundo. Suas obras de caridade, educação, acolhimento aos marginalizados, cuidado com os enfermos e atenção aos mais pobres refletem a essência da vida de Francisco. Além disso, sua mensagem de respeito e amor pela criação inspira movimentos ecológicos, programas de preservação ambiental e uma espiritualidade que reconhece a presença de Deus em todas as criaturas. Francisco nos ensina que cada ser vivo, o mais humilde animal, a mais delicada flor, o mais simples gesto de amizade, é reflexo da glória do Criador e merece nosso cuidado e reverência. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo olham para São Francisco como modelo de vida cristã plena, de entrega total e de comunhão com Deus e com o próximo. Sua festa, celebrada em 4 de outubro, é lembrada não apenas pela Igreja Católica, mas também por aqueles que se inspiram em seu exemplo de amor e humildade. Igrejas, capelas, centros de oração e comunidades dedicadas a ele permanecem abertas, transmitindo sua mensagem de esperança, reconciliação e serviço. Sua vida é um convite contínuo a viver de forma autêntica, a buscar Deus na simplicidade, a amar sem limites e a trabalhar pela paz entre as pessoas e com toda a criação. A contemplação da vida de Francisco nos convida a olhar para nós mesmos. Quais tesouros acumulamos em nossas vidas? Quais apegos nos impedem de ouvir o chamado de Deus? A vida de Francisco nos desafia a abrir mão do excesso, a valorizar a presença do divino no cotidiano, a acolher os pobres e marginalizados não apenas com caridade superficial, mas com amor profundo e verdadeiro. Ele nos lembra que cada oportunidade de servir é, na verdade, um encontro com Cristo, e que cada gesto de humildade constrói pontes entre o humano e o divino. Em oração, podemos nos unir ao espírito de Francisco, pedindo a graça de cultivar o amor que ele viveu. Senhor Deus, que concedeste a São Francisco a graça de amar todas as criaturas como reflexo de vosso amor, ajudai-nos a caminhar na simplicidade, a praticar a humildade e a servir sem esperar recompensa. Que nossos olhos vejam a beleza em cada ser, que nossas mãos estendam ajuda aos necessitados e que nossos corações encontrem alegria em vosso serviço. Inspirados por São Francisco, que possamos viver com fé, esperança e amor, transformando nosso mundo em um reflexo de vossa bondade. Francisco nos ensina também que o sofrimento e a fragilidade humana não são obstáculos para a santidade, mas caminhos de crescimento espiritual. Cada dor, cada desafio, cada momento de perda pode ser oferecido como oração, oportunidade de purificação e meio de comunhão mais profunda com Deus. Ele nos mostra que a entrega total, mesmo diante das dificuldades, nos permite participar da glória de Cristo e experimentar a verdadeira paz. Sua vida é um testemunho de que a santidade não significa ausência de dor, mas presença plena do amor de Deus, que transforma cada lágrima em luz, cada provação em fortalecimento da fé. Encerrar a história de São Francisco é, na verdade, abrir espaço para que ela continue a viver em cada coração que se inspira em sua vida. Ele permanece presente na oração silenciosa de quem busca paz, no gesto generoso de quem ajuda sem reconhecimento, no olhar atento de quem respeita a criação e nas comunidades que espalham sua mensagem pelo mundo. Francisco nos lembra que cada ação feita com amor é semente que frutifica em eternidade, e que a verdadeira grandeza do homem se mede pelo quanto ele consegue amar e servir com humildade e dedicação.
Assim, ao refletirmos sobre sua vida, aprendemos que a simplicidade, a compaixão e a entrega total a Deus não são apenas ideais a serem admirados, mas caminhos concretos que cada um de nós pode percorrer. São Francisco nos convida a abrir nossos corações, a acolher o chamado divino, a viver a fé com coragem e alegria, e a enxergar em cada ser humano e em cada criatura um reflexo do amor infinito de Deus. Ele nos inspira a caminhar com confiança, sabendo que, mesmo nas dificuldades, a graça divina nos guia, fortalece e transforma. Que a memória de São Francisco de Assis permaneça viva em nossos pensamentos, palavras e ações. Que seu exemplo nos conduza a uma vida de serviço, oração e amor verdadeiro. Que, seguindo seus passos, possamos encontrar a paz que ele encontrou em Deus, e que cada gesto de humildade e compaixão seja uma expressão do amor divino que transforma o mundo. Em sua simplicidade e coragem, aprendemos que a santidade não é distante, mas uma realidade possível para todos que se deixam guiar pela luz de Cristo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado, e é morrendo, que se vive para a vida eterna. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.